quando as métricas acabam se tornando o centro e Deus acaba saindo do trono do seu coração. Existem momentos na nossa vida onde a gente olha para aquilo que a gente construiu por tanto tempo, construiu com tanta paixão, com tanta dedicação, e de repente, quando a gente olha para aquilo, percebe que aquilo se tornou um peso, uma cobrança, uma ansiedade, uma frustração. De repente, esse é o ponto que muita gente acaba se encontrando relacionado ao Instagram, uma plataforma que era um ambiente que às vezes antes você compartilhava seu trabalho, sua vida, e se tornou algo que deixa ansiosa todos os dias, te traz uma comparação muito grande, te traz uma ansiedade muito grande porque você posta, você fica querendo ver quem curtiu, você que fica querendo viralizar, você que fica presa naquelas métricas, e aí se não dá bom, você fica naquela corrida infinita, e aí a sua ansiedade vai lá acima porque começou a produzir agora não mais por propósito, por paixão, agora você começou a produzir para viralizar, para ver métricas, para sair à frente do seu concorrente, ou simplesmente para ser vista, para ser reconhecida, para ser amada, para que outras pessoas te vejam. Talvez o seu Instagram hoje carrega a sua paixão pelo seu trabalho, a sua história de tudo que você é, tudo que você construiu, mas talvez hoje também carrega a dor da comparação, a dor da métrica constante, do engajamento constante, a dor da validação do outro. E a gente vive num momento tão perturbado, tão ansioso, tão inquieto, tão angustiado com essa plataforma que aí Deus precisa intervir, te sacudir, te colocar sentada e falar: quem é que está no trono do seu coração? Isso aconteceu comigo por diversas vezes. Por diversas vezes Deus ele teve que me distanciar da plataforma para mim poder me reconectar comigo mesma, para mim poder entender que a minha verdadeira identidade não refletia nos outros, não refletia nas pessoas, mas refletia nele, entender do meu propósito, entender do meu chamado, entender do meu trabalho sem aquele peso da comparação. Então, todas as vezes que eu comecei a entrar num estado de ansiedade, onde eu constantemente vivia por conta de números, de postagens, de corrida mesmo, eu precisava parar. O Instagram, ela é uma plataforma que tem deixado muita gente adoecida e perturbada. E, gente, tudo que tá deixando o nosso coração ansioso, perturbado de um certo ponto, às vezes Deus ele precisa intervir. Quando Deus fala que a gente não pode idolatrar outras imagens, ele não quer dizer apenas em imagens de deuses e tudo mais. Ele está dizendo também a qualquer coisa que ocupar o trono dele, seja qualquer pessoa, seja qualquer coisa, seja um Instagram, seja as métricas, porque quantas das vezes, às vezes o Instagram te deixou num estado tão aflito e ansioso que aí você se pegou num dia inteiro para produzir um conteúdo, para ficar ali, para olhar as métricas e depois para pensar o que você vai fazer no outro dia, e aí você fica nessa busca constante de aprovação, de comparação, de ansiedade, porque você quer ver os números subindo e às vezes não sobe, e aí seu coração ele começa a ficar muito inquieto, muito perturbado, e aí o que começa a acontecer? A rede social, a plataforma, ela começa a ser o centro da sua vida e você começa a deixar Deus de canto. Então, às vezes, você perde o seu momento com Deus, perde o seu momento de paz ali, de tranquilidade, um momento que você poderia estar fazendo um devocional, poderia estar orando com calma, com clareza, e você está se preocupando com outras coisas, sendo que na própria Bíblia diz que buscai primeiramente o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você está começando a mudar a ordem das coisas, colocar o seu trabalho em primeiro lugar, colocar a sua rede social em primeiro lugar, e Deus está começando a ficar lá em terceiro, em quarto, e aí as coisas começam a piorar na nossa vida. É um momento que Deus começa a sacudir a gente e fazer a gente refletir. Olha só, olha onde é que está indo o seu coração. Eu preciso que você, se aquete. Se aquete, olha aqui para mim.
o trono do seu coração está servindo a outra coisa, está servindo às vezes a uma plataforma, a métricas. E aí, de repente, você se pega naquele processo onde você está todo dia angustiada no que postar, no que fazer, no que postar para ter um engajamento nas alturas, no que postar para o seu perfil crescer. Às vezes você fica tão ali, ó, presa nas métricas, porque o Instagram é isso, estar ali postando todos os dias, estar presente todos os dias. E aí, se você não tiver presente todos os dias, você fica atrás de outras pessoas. E se o seu vídeo não dá um bom engajamento, não dá uma boa repercussão, e aí que você se frustra, e aí você entra naquela corrida de todos os dias. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, o que eu vou postar? E aí posta, aí fica presa, olhando métricas, fica presa naquilo, e aí não dá engajamento, e aí você se frustra com o que você postou. E aí fica gerando aquele estado de ansiedade, de frustração. Gente, Deus não quer que a gente viva uma vida assim, uma vida servindo a uma plataforma. Eu preciso entender que primeiro é Deus e todas as demais coisas são acrescentadas. Não é a plataforma em si, mas é o que aquilo ali está me gerando. E se está te gerando uma sequência de coisas ruins dentro de você, talvez seja um momento que você precisa parar, que você precisa alinhar, colocar Deus de volta ao centro, para que Ele traga a paz de Deus para o seu coração, para que Ele reorganize tudo. E aí, muitas das vezes, a gente se pega num processo, no meio de tudo isso, onde Deus nos leva para o deserto, mas geralmente Deus nos leva para o deserto porque Ele precisa que todas as vozes de todos os ídolos se caem, para que a gente consiga ouvir em alto e claro a voz dele. Qual caminho seguir, qual direção seguir, o que fazer e não viver uma vida angustiada todos os dias, correndo atrás de coisas que não fazem sentido, tentando agradar pessoas, tentando validar para as pessoas. E aí você se frustra com um conteúdo que não dá muito bem, um engajamento que não dá muito bem, e aí você se compara, e aí você se menospreza, e aí você diminui o seu trabalho. Aí o que que você começou a fazer? Você começou a medir a importância e qualidade do seu trabalho pelas métricas, ou seja, você aos poucos está perdendo a sua identidade, perdendo quem você é, e aí Deus precisa intervir, falar: opa, você não se baseia nisso não, nessa plataforma, nesses números, nessas métricas, espera aí. Você precisa se voltar para mim te revelar quem que você é, a sua verdadeira identidade, que você reflete em mim. E muitas das vezes nesse processo é onde Deus nos convida a dar pausas, pausas estratégicas ou encerramento de ciclos, se é algo que está fazendo mal. Eu já fiz pausas estratégicas por muito tempo. Eu, no momento, eu estou em pausa. Eu estou em um propósito por tanto tempo, e aí eu vou ver a resposta de Deus, e aí só Ele vai me dizer se eu continuo, mas eu estou em pausa, porque eu percebi que eu entrei nesse ciclo. E nesse tempo que eu fico sem Instagram, é simplesmente um momento maravilhoso, porque você, parece que a sua vida, você não tem a necessidade de ter que ficar mostrando a sua vida para todo mundo, você vive. Você para de viver em função dos outros e vive para você. Você aprecia o momento. Você melhora a sua intimidade com Deus, o seu tempo com Deus, o seu tempo com família, o seu tempo em solitude, sozinha, sem se preocupar com as outras pessoas. Quando você está insistindo em algo que já não carrega o sopro do Espírito Santo, é idolatria disfarçada de propósito. Então, o convite de Deus para você hoje é: solta,
Solta aquilo que está te deixando em um estado de ansiedade, que está acabando com o seu psicológico. Solte, entregue para ele. Ele está te convidando a recomeçar de uma forma leve. Às vezes, até fazer uma pausa estratégica para você poder se reconectar com ele. Entrar em um propósito onde você precisa retirar todos os ídolos do seu coração e voltar o seu coração único e exclusivamente para Ele. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a paz que você tanto deseja e almeja está nele. Então, é somente Ele para trazer a nossa paz de volta. Se for necessário, faça a pausa no Instagram, desative, fique um tempo sem postar, fique mesmo, porque eu já fiquei vários momentos assim quando eu precisei. E é muito bom, é muito libertador fazer isso, porque você passa a viver uma vida 100% para cuidar da sua vida com Deus, sua vida íntima, reorganizar tudo, reorganizar o seu espírito, reorganizar a sua alma. Não estar em um ambiente tóxico que fica sugando a sua alma, que você fica num processo de comparação o tempo todo, que você fica num processo de ficar vendo métricas o tempo todo, e se as métricas não estiverem boas, você não é boa o suficiente. Quem é métrica em Instagram para falar se você é boa o suficiente ou não? Deus às vezes nos coloca numa realidade de frente com ele para falar: a sua identidade está em mim, sua identidade tem que vir em mim, o seu valor tem que estar refletido em mim. O convite de Deus para você hoje é: retire tudo aquilo que está ocupando o espaço, o trono de Deus no seu coração e se volte único e exclusivamente para Ele. E aí você vai ver tudo se realinhar novamente. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui que eu quero saber. E não esquece de se inscrever no canal para estar recebendo mais mensagens como essa. E eu te vejo na próxima mensagem.